Bem-vindos, bem-vindos. Vamos para um bate-papo sobre Reiki. De tempos em tempos as pessoas me pedem relatos, histórias, contos, exemplos, né, de benefícios que o Reiki traz. De aplicações, de envio de Reiki, de iniciações, né, de melhoras, de curas e coisas assim. Isso é interessante porque é motivador. Motivador, né? A gente fica... se entusiasma com isso, a gente usa aquilo como algo assim para balizar, né, a nossa jornada e saber que é possível e observar para ver o que acontece com todos os reikianos, não é exclusividade desse ou daquele reikiano. Só que esse pedido ele tem um elemento assim um pouco complicado para mim, porque eu preservo muito, né, a história de cada um, eu procuro evitar de usar exemplos de uma maneira marqueteira. Eu sou muito cuidadoso, muito sigiloso, na verdade, com histórias pessoais e exemplos. De vez em quando eu consigo encaixar um outro, e procuro, às vezes, deixar um pouco vago se foi o homem, se foi a mulher, né, para não causar nenhum constrangimento. É claro que às vezes as pessoas que me contam, né, eu questiono, posso comentar, posso usar como exemplo, posso falar, né? Algumas pessoas dizem, não, Luiz, tranquilo, pode usar, pode falar meu nome, tudo, não tem problema. E a maioria fica meio sem jeito, né? A maioria fica meio sem jeito. E eu respeito isso, respeito. Então eu tenho, sim, muitos exemplos, muitas histórias, muitos acontecimentos interessantes, mas sou muito cuidadoso. Hoje vou trazer para vocês um fato que aconteceu comigo, que foi assim bem marcante, bem interessante, né? E inesperado também, inesperado. E que mostra algumas coisas assim bem típicas do Reiki, bem típicas do Reiki. Eu falo aqui no canal que a gente não controla o Reiki, que a gente não conduz o Reiki para isso ou para aquilo, que a gente não direciona para isso ou para aquele objetivo, que o Reiki flui, né, de acordo com a nossa alma, com a nossa consciência, e é ela que encaminha a energia. O Reiki não se torna um canal, né? Ele gera o Reiki no centro cardíaco, ou seja, não existe Reiki antes, existe depois do Reikiano, por isso que precisa uma iniciação, para que você comece a produzir isso. Se fosse só uma técnica, você aprendia a técnica e pronto, mas não. A iniciação promove essa mudança, né? Iniciação e sintonização. E aí o reikiano deixa a energia fluir. É o que o reikiano tem que fazer. Tirar a vontade, tirar o ego e treinar para isso, né? Não é uma coisa ideal, longe, distante, difícil, não. Basta treino e a gente fica só observando e é muito bom, muito bom. Mas esses dias, eu estava aqui em casa, lá na frente, e estava pintando o muro, né? Uma parte do muro que é baixinha assim, estava sentado pintando o muro, bem tranquilo, silencioso, sem fazer nada. Era de tarde já, estava fresquinho, um ventinho gostoso, estava ali me divertindo. Dali a pouco eu sinto um calorão intenso, eu praticamente comecei a suar. Eu parei, olhei para o céu, tudo, não, mas está tudo tranquilo, não tem razão para estar quente, estamos no verão, né? Sempre tem aquela coisa, não, o calor é o calor do tempo. Não, o calor do Reiki é diferente. E veio aquela coisa assim, não tinha nenhum bicho, não tinha ninguém por perto, nada, e eu pintando, sentindo aquilo, até chegou um ponto assim que estava muito intenso, né? Aí eu parei, não, o que está vendo, né? Para onde está indo essa energia? Não tinha ninguém, né, no pensamento, nenhuma imagem, nenhum nome, porque às vezes vem, a gente percebe, né, esse surgir da pessoa no pensamento e o fluxo de Reiki. Aí eu parei olhando, não fiz barulho nem nada, e pouco eu ouço um leve tossido, assim, né? E aí lentamente levantei, meio escondido nas árvores, assim, olhei, aí num canto, assim, uns 3, 4 metros adiante de casa, encostado num poste, estava um senhor de idade já, que de vez em quando ele caminha aqui pela região, e estava ali parado, né, meio ofegante, assim, e aí eu baixei, né,
olhei de novo, ele ficou ali um tempinho ainda, aquele calor fluindo, e aí eu descobri a origem, né, ou o destino, melhor dizendo, do reiki, né? O reiki estava fluindo para ele. E ele estava ali parado meio que ofegante. Ficou mais algum tempo, eu fiquei lá ali pintando, observando o calor em mim, a energia fluindo, vendo se não vinha algum pensamento. Fiquei ali tranquilinho, daqui a pouco eu vi uns barulhinhos, olhei e tinha ido embora. Então foi muito, muito interessante. E essas histórias deixam a gente assim feliz, né? Deixam a gente feliz. Porque uma das grandes vantagens do Reiki é que, como você não controla, você não define, você não direciona, o Reiki flui independente de você querer. Se você gosta ou não gosta daquela pessoa, não importa nada. A nossa alma está acima dessas questões terrenas, né? Ou até astrais, vamos dizer assim. Então, se a pessoa está precisando, você reikiano, vai fluir Reiki para ela, tranquilamente, sem problema algum. Quer você queira ou não, quer você goste ou não goste. Eu sempre usava a brincadeira, né? Que é aquela coisa de criança, né? Que normalmente no futebol, nas brincadeiras e tudo, a gente faz um risco no chão com a varinha, né? Os meus amigos iam pra cá. Vocês vão ganhar sorvete, vocês vão ganhar bala, vocês vão ganhar o doce. Os inimigos, não, esses que eu não gosto, os que eu não quero, esse que você não gosta também, não empurra pra lá, sai, né? Fica aquelas divisões nas turminhas, formam duas turminhas, e aí fica aquelas coisas de criança, né? Adolescente, às vezes vai até adolescência. Com o Reiki não. Você pode botar barreiras, você pode usar amuletos, você pode fazer o que você quiser. A pessoa precisar de Reiki, se aproximou de você, ela recebe Reiki. Você toca na pessoa, você cumprimenta a pessoa, você odeia aquele colega de trabalho. Mas você tem que chegar lá e de vez em quando tem que cumprimentar. Você aperta a mão dele e vai fluir Reiki para ele, se você for reikiano no nível 1. Se você for reikiano no nível 2, você pensa nele, você lembra dele e está fluindo Reiki. Até pode parar, porque a cabeça se enche de caraminhola, se enche de ideias e coisas, né? E aí para o Reiki, diminui, mas vai fluir para ele. Então isso é muito interessante, porque o Reiki não sabe o poder que ele tem, não sabe a capacidade de auxílio que ele tem para o outro ser humano. Precisou, o Reiki vai fluir. Presencialmente, nível 1, a distância no nível 2, né? Muito bom. Um outro aspecto interessante dessa história é que a gente associa o Reiki, é uma característica que traz orgulho e decepção, o calor nas mãos, né? Mãos do reikiano esquentam. Elas esquentam em determinados motivos, por determinados motivos, em determinadas situações. Não é um padrão, sempre vai esquentar. Ela vai esquentar porque a energia que está saindo é intensa, é físico e emocional, né? A emoção às vezes é tão forte que a gente quase toca, né? Aquele climão que está ali está tangível, né? Então, quando a energia vai para esses dois aspectos, as mãos esquentam. Porque é o tipo de energia que está precisando, mais forte, mais presente. Quando a energia começa a se deslocar do emocional para mental e para espiritual, a tendência é o calor parar e vem imagens, cores, ideias, pensamentos, né? Então a gente tem essa divisão. E muitas vezes é interessante porque a pessoa pode estar precisando muito de Reiki físico, então você olha para a pessoa, é interessante isso, você olha, a pessoa está debilitada, está doente, está ali de cama com um problema, você aplica Reiki nela e não esquenta as mãos. Mas como se dá para ver nitidamente que a pessoa precisa de energia vital, ela está ali acabada, destruída, demolida. Essa é a nossa vontade. Essa é a nossa mente matutando, querendo. Não é a realidade. A pessoa até pode precisar de energia vital, mas antes dessa energia vital, ela pode precisar de uma energia espiritual, se conectar com a consciência dela, com a alma dela, para alinhar alguma coisa. Ou ela pode precisar de energia mental, para mudar os pensamentos, mudar as ideias, para só depois ela conseguir trabalhar com o vital, ou emocional. Então, é um exemplo para a gente ter, para o reikiano ter, que eu quero que as mãos esquentem, eu quero dar energia vital para a pessoa. Não é reiki. É só a própria energia. Cheia de vontade, cheia de quereres. Né? Então, temos isso. E esse calor é interessante que ele serve também como um balizador, porque isso vai aumentando. Começa nas mãos, é o principal,
né? É por onde o reiki flui preferencialmente, mas não unicamente. O reiki flui por todo o nosso sistema de energia. As mãos têm essa facilidade, né? Para conduzir para cá ou para lá, apontar e tudo mais. E também porque a gente se desenvolve. A gente se desenvolve, seja fazendo outros sistemas de energia, como o Imara, por exemplo, que é um sistema de energia para mestres apenas, dado o tipo de energia. O Laigitarian, que é para mestres em reiki também, que fazem com que você se desenvolva. E aí esse calor, que é fluxo de mãos no início, passa para o corpo todo. Passa para o corpo todo. Então aí ele se amplia. Não necessariamente é mais energia, mais forte, mais potente, mais. Não. É uma percepção diferente. Pode ser um fluxo maior. Pode. Mas não é obrigatoriamente que seja. O raciocínio não é esse. O raciocínio não é esse. A mesma coisa que a gente vê a pessoa com problema físico ali, precisando de energia vital, você aplica reiki nela e não vai energia física para ela. Vai energia emocional, mental, espiritual. Não é o nosso querer que determina isso. Interessante. Então essa é outra percepção. Né? Outra que eu já comentei, mas que vale a pena, é que eu acho uma bênção que o reikiano não saiba o bem que ele faz. Ele não saiba, ele não perceba, em geral, né, porque nós não percebemos, o quanto de reiki flui para esse ou para aquele. Porque aí o nosso ego fica quieto. A nossa mente fica quieta e flui o reiki. Né? Eu não posso escolher os meus amigos para receber. Então, você está andando pelo planeta, você reikiano, você está compartilhando o reiki com tudo que você imagina. Pessoas, animais, locais, objetos que você toca, que você se aproxima, está fluindo o reiki sempre, 24 horas. Você está dormindo e o seu companheiro, sua companheira está recebendo o reiki. Isso é uma bênção. Não saber. Não perceber esse fluxo. Porque aí impede que a gente fique com um ego muito inchado, né? Que a gente fique muito orgulhoso, se achando muito poderoso, que a gente fique se achando elitista, né? Embora isso exista no meio reikiano. Eu sou poderoso, eu sou mais, eu dou mais energia, meu reiki é mais forte, essas coisas todas. Naturalmente iam surgir. Então, à medida que a percepção disso vai se desenvolvendo aos poucos, o reikiano vai também acalmando a mente, acalmando esse ego e não sentindo necessidade de ser tão poderoso. Né? Então, lá adiante, quando você está percebendo esses fluxos, que você entra numa sala e você sente aquela onda de energia para cá, onda de energia para lá, um fluxo de energia para tudo, uma cor, uma imagem, uma intuição, aí você já está escolado, né? Você já está, como a gente diz, pelo menos já está safo, já domina a coisa, então aquilo não causa nenhum mal, aquilo não perturba você a ponto de você se achar poderoso, se achar capaz de fazer ele acontecer. Então isso é muito legal. E as pessoas, os animais, as plantas, os objetos, tudo, né, se beneficiam com isso, se beneficiam. Outra coisa interessante que esse exemplo traz são essas maquinações de consciência. Porque, vejam, o trabalho que teve a consciência daquele senhor e a minha consciência para que eu estivesse naquele lugar, naquele momento em que ele estaria passando e se sentiu mal, ou ficou ofegante, ou resolveu descansar, né, parar naquele momento ali. Isso é tudo uma coisa arquitetada pelas consciências. Eu podia não ter ido lá pintar, eu podia ter feito outra coisa aqui, ali, lá, podia estar dormindo, podia fazer tanta coisa. Eu resolvi fazer isso. Então, há alguma coisa além, né, da nossa mera vontade, do nosso ego, funcionando, nos conduzindo. Quando a gente escuta esses insights, né, provavelmente eu escutei o insight, vou lá pintar o muro, terminar de pintar o muro, estou fazendo por partes, vou lá dar mais um pedaço dele, né? Provavelmente era o insight que eu recebi e fui para ali, estava lá quietinho, tranquilo, né? Se eu tivesse feito barulho, se eu tivesse botado uma música, alguma coisa, provavelmente o senhor também não iria parar ali, ele iria mais adiante, alguma coisa assim,
Então, uma série de fatores arquitetados pela nossa consciência para que essas coisas aconteçam. Inclusive a minha percepção da energia. Né? Inclusive a minha percepção. Por último, para reforçar, essa questão de mais energia, gente, isso é irrelevante. Nós temos, por exemplo, o Karuna aqui, que se diz um sistema além do Reiki, uma oitava acima do Reiki. Nós temos o Laigitarian Reiki, que eu também tenho, que também se diz uma oitava acima do Karuna. E é mais energia, mais poder. O Shambhala fala que é mais poderoso. O Imara, né? Mais Reiki também, mais forte, só para mestres, só para pessoas especiais. Isso é tudo ilusão. Isso é tudo ilusão. É claro que para você fazer o Imara, por exemplo, precisa ser mestre em Reiki. Mas não porque você vai dar mais energia, mais poder. Não. É porque você tem que se desenvolver o suficiente para poder fazer. Mesma coisa com Karuna. Para fazer o nível 1 do Karuna tem que ter o 2 do Sui. Por quê? Porque você precisa desenvolver certas capacidades e habilidades para poder lidar com o Karuna. Mara e Laigitarian também. Só que eu creio que é difícil para as pessoas, né, separar as coisas, pensar em termos de necessidade do outro. As pessoas têm que promover o sistema, elas criam o sistema, elas bolam aquele sistema, elas organizam as técnicas. Elas têm que promover, elas têm que chamar atenção. O meu sistema tem, né, o Shambhala, por exemplo, 352 símbolos. O meu só tem 4, o meu só tem 1, o meu não tem. Ah, meu Deus, o dele é mais forte, mais poderoso. Não é esse o caminho. O caminho é a gente se tornar acessível. O caminho é a gente estar ali disponível para o fluir da energia conforme a necessidade do outro. E quem determina essa necessidade do outro é a consciência, é a alma da pessoa, é o superior dela. São elas, eles ou elas, consciência, que sabem o que você precisa, não é a mente. A mente tem uma vaga ideia, a mente tem desejos. Hoje você quer um carro azul, amanhã você quer um carro amarelo. Desejos são coisas vãs que passam. Esse conhecimento que a nossa alma tem de nós, do que nós precisamos verdadeiramente para avançar, isso é diferente. E a mente não consegue perceber. A mente não consegue se dar conta disso, não consegue captar essa essência. É muito raro. Menos que você realmente se desenvolva, busque o autoconhecimento, porque se conhecendo você consegue conhecer o outro. Você busque um despertar para você enxergar a realidade adequadamente. Senão, não sabemos. E aí a energia está fluindo. A energia está fluindo. Agora, para que foi usada? Não se sabe. E fechando, né, aproveitando esse gancho aí, para que foi aquele volume todo de energia para aquele senhor? O que ele fez com aquilo? O que ele estava precisando naquele momento daquilo? Né? Sentir tanta energia fluindo. Será que foi para o físico, vital? Será que foi para o emocional? O que aconteceu com ele? O que ele vinha fazendo? Por que ele estava caminhando naquela hora? E por que parou ali? Coisa e tal. Não importa. Não importa. Isso o reikiano precisa manter na sua mente. Não importa. A gente tenta entender. Legal entender. Importante. A gente tenta compreender a coisa. Associar os pontos. Né? Mas agora a verdadeira razão é irrelevante. É irrelevante. Deixa a energia fluir, deixa o reiki atuar, deixa a consciência sabe o que está fazendo. Né? Vamos permitir isso aí. E um pouquinho a gente vai tentando entender, né? Um pouquinho a gente vai tentando entender. Como eu disse, principalmente o calor é energia vital, chakras, corpo vital, corpo físico e um pouquinho do emocional. É isso. Agora, se era um bloqueio, se estava debilitado, se estava isso, se estava aquilo, eu, pelo menos, não tenho essa necessidade. Quando as pessoas que eu estou atendendo percebem isso e notam isso, a gente orienta, né? Mas, sem muita profundidade, porque são coisas muito complexas. E às vezes a gente vai entrando nessa complexidade e a gente acaba tocando em pontos que a pessoa não está preparada para lidar ainda, né?
Você vai dizer, mas é só energia vital. É só energia vital. Mas é uma energia vital que está ali bloqueada, parada, estagnada, ou está em falta por algo que a pessoa maquina na cabeça dela. Por ideias que estão se manifestando no físico. Então você começa a puxar o fiozinho, é preciso muito cuidado, muita gentileza, para que você não invada, para que você não agrida, para que você não seja indecoroso, para que você não ultrapasse certos pontos que a pessoa não está preparada para lidar. Né? Então, a gente tenta entender um pouquinho, a gente fica feliz, eu fiquei feliz com a situação, claro, sem deixar me tomar por orgulho, por capacidades, poderes fantásticos, maravilhosos, né? Por estar podendo colaborar com aquele senhor, com aquela situação ali, e que me trouxe tanto aprendizado, e eu estou aqui compartilhando nesse vídeo com vocês. Gratidão a todos, muito obrigado por estarem acompanhando essa jornada, por estarem acompanhando o canal. Muito obrigado pelos likes e pelos dislikes, trazem muito aprendizado. Até a próxima.